Primeiramente, eu peço sua inscrição aqui no Plantão Brasil, o maior canal de esquerda do Brasil. Inscreva-se aqui, vamos seguir reconstruindo o Brasil e lutando contra essa fascistada maldita que tentou dar golpe de Estado e que está tentando voltar a todo custo, viu? E quem quiser também contribuir com as nossas ações, que a gente está em todas as redes ampliando cada vez mais, embaixo aqui tem o botão Seja Membro, tem as maneiras de ajudar o canal. Agora vamos falar sobre o desespero, mas desespero mesmo, pânico. Esse final de semana, na sexta-feira de manhã, a revista Veja mostrou mensagens que constam de um relatório preliminar da Polícia Federal sobre o que encontrou no celular do Tenente Coronel Cid, da esposa dele e de outros investigados ali, que alguns estão presos, outros não. Ok. Ali tinham mensagens da esposa do Tenente Coronel Cid com a filha do general Vilas Boas, aquele a quem uma vez o Bolsonaro abraçou e disse: olha, há coisas que apenas nós dois sabemos, e se eu tô aqui hoje na presidência é graças a você. Lembrando que Vilas Boas foi aquele que ameaçou o Supremo Tribunal Federal no dia 5 de abril de 2018, 2 dias antes do Lula ser preso. Lembre-se, o STF foi ameaçado pelo general que era então comandante do Exército. Ok. Aí o que acontece? Saíram mensagens e tudo mais, a coisa ficou ruim pro Bolsonaro. Aí a defesa do Bolsonaro soltou uma notinha, falando que, olha, mas essas mensagens só comprovam que o Bolsonaro recebia vários pedidos de golpe de Estado e ele nunca nem tentou dar golpe de Estado. Não teve 8 de janeiro, não, né? Pois bem, nota burra da defesa do Bolsonaro. Horas depois da nota do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes assina e tira o sigilo de todas as mensagens. Não do relatório, das mensagens. E aí sai a mensagem-chave em que a esposa do ajudante de ordens do Bolsonaro, ou seja, alguém que estava em contato direto com ele o tempo todo e que, inclusive, encontra-se com ele todos os dias pessoalmente, que é a esposa dele, diz que quem pediu para mobilizar os caminhoneiros e os protestantes, manifestantes ela queria dizer, né, quem estava protestando, foi o Bolsonaro. Aí ela disse que ela acabou confessando que o mentor de tudo aquilo era o Bolsonaro. Ela fez uma delação sem ser premiada, que não vai ter prêmio nenhum para ela. A delação está no celular, o prêmio dela vai ser a jaula. Pois bem, o que aconteceu? O Bolsonaro utilizou a tática que a extrema-direita utiliza no mundo inteiro. Olha, essa tática é utilizada pela extrema-direita, muita gente que já estudou como funciona a extrema-direita, aí vem desde lá atrás dos anos 30 do século passado, no nazismo, no fascismo, o franquismo na Espanha, tem algumas coisas que estão na cartilha deles. Uma delas é, sempre que tem alguma coisa contra você, você completamente desviar o foco. Então, estão falando de você no assunto tal, pô. Cria um factoide ali para que todo mundo comece a falar daquilo, e quando estão falando daquilo, não estão falando disso. E aí não estão falando do que você não quer que fale. Vão falar de outra coisa. Pode ser te criticando, pode, mas não tem problema. Vai ser uma crítica que não vai ser ruim para os seus seguidores. Por exemplo, o Bolsonaro, sempre que ele estava no governo dele, saiu algum escândalo forte contra o Flávio Bolsonaro, alguma coisa, ele falava alguma abobrinha. Ele falava alguma coisa, ele era presidente da República, tudo que ele falava repercutia muito, saía em capa de todos os jornais, e a imprensa parava de falar de rachadinha e repercutia a fala do Bolsonaro. Inclusive, muitas vezes eu falei no Plantão Brasil, eu não vou ficar aqui repercutindo as falas dele, porque eu sei que a estratégia dele é essa. Quando eu falo disso, eu não estou falando dos crimes dele. Eu estou falando aí, o Bolsonaro falou que isso é inaceitável que ele fala isso. Aí as pessoas vão lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, repercutiam a fala do Bolsonaro para ganhar like, aí todo mundo curtia, aí ninguém mais falava do assunto que o Bolsonaro queria que fosse ignorado, e o assunto começava a cair no esquecimento. Pois bem, a mesma coisa. Saíram as mensagens e agora e eu fiquei pasmo que a imprensa não deu o destaque merecido ao fato de que a esposa do ajudante de ordens dele, que fica 24 horas por dia praticamente com ele, quando o ajudante de ordens do Bolsonaro não estava com ele, é porque estava com a esposa. Porque ia para casa dormir com a esposa. E depois, de manhã, já voltava ao Palácio do Alvorada e ficava com o Bolsonaro o dia inteiro. Ou porque estava em missão, em reunião, ou sacando dinheiro público para pagar as contas da Michelle. Era o único momento que ele não estava com o Bolsonaro. É quando ele estava cometendo algum crime para Michelle. Aí ele não cometia os crimes para o Bolsonaro. Aí, o que acontece? Vai lá o Bolsonaro e usa a estratégia dele de diversionismo, em pânico. Olha, eu vi, foi feita uma live, ele tá com o senador Marcos Pontes, aquele astronauta, um picareta de marca maior. Eu lembro que esse cara vendia
um travesseiro da NASA. Lembra disso? Todo mundo deve conhecer o travesseiro da NASA. Sabia que NASA não era aquele da NASA lá nos Estados Unidos? NASA era uma sigla para uma empresa brasileira? Aí esse picareta vem disso aqui, NASA, astronauta. Aí você falava, nossa, aí colocava um logo da NASA. E NASA significava nobre e autêntico suporte anatômico. Nada a ver com nada. É picareta mesmo. Então, ele fez uma live com o Bolsonaro. O Bolsonaro tava gaguejando, ficava assim e tal. Era uma live, era uma conversa que foi transmitida ao vivo. Aí olha só o que fala o Bolsonaro de repente. Ó, vê se não é estratégia. Comenta você aí, logo que vê o vídeo, comenta, hein? Agora vamos cair para trás aqui, tá? A vacina de RNA tem dióxido de grafeno, tá? Onde ele se acumula, segundo a Pfizer, que eu fui lá ler que ele tem lá, no testículo e ovário. Tá? Eu li a bula. Agora vamos cair para trás. O melhor é você ver a cara do pessoal. Todo mundo com cara de bunda. Todo mundo assim, meio, o que esse cara tá falando? Só tem um babacão ali. Só um babacão. Pois bem. Vai lá, ele fala, ah, vacina, tem grafeno. Aí ele, olha só o tamanho do desespero. Ele conseguiu misturar discurso antivacina com órgãos genitais. Tudo o que é para chamar atenção. Ele colocou os dois na mesma frase. Aí você fala, você acha que isso não é premeditado? É claro que é premeditado. É óbvio que é premeditado. Tava apavorado o Bolsonaro. Vamos tirar o foco, gente. Ah, vai, me xinga aí porque eu sou antivacina. Dane-se, meus apoiadores estão nem aí pra isso. Eu tive 58 milhões de votos depois de tudo que eu fiz. Ninguém tá nem aí. Aí o que acontece? Avisaram o Bolsonaro. Bolsonaro, você vai ser preso. Você continua com esse discurso aí, você não é mais presidente da República. Você não tem mais imunidade. Você não pode falar esse tipo de coisa. Você vai ser preso. Já acabaram de descobrir um monte de coisa contra você. Você vai lá e comete outro crime. Um dos processos contra o Bolsonaro no STF, uma das investigações, é por uma live que ele disseminou fake news contra a vacina. Ele falou que a vacina fazia as pessoas contraírem AIDS. Isso é um dos processos pelos quais ele vai ser condenado a alguns anos de cadeia por isso. Aí você vai lá e comete outro crime. Você é burro, cara. Podem te prender em flagrante segunda-feira, otário. Seu otário, burro. Aí ele... Agora ferrou. Pô, de todas as fake news que ele podia inventar, de todas as táticas, isso se chama diversionismo, é você fazer com que tirem o foco. Todas as táticas dele de cortina de fumaça, eu prefiro a expressão cortina de fumaça. Todas ele usou uma que é criminosa, esqueceu que não tem mais, ele não estava fazendo muita aparição mais, ele esqueceu que ele não tem mais foro privilegiado. Aí chega Bolsonaro se humilhando. Foi ao Facebook se humilhar. Vamos lá, tá aqui. Dá pra ler o que escreveu o Bolsonaro aqui? Mas eu vou colocar mais aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui a foto dele, pra não ficar foto de bandido. Quem quiser pausa pra ler o texto, mas eu vou ler pra você. Ó, em relação a uma conversa no dia de ontem, na cidade de Jundiaí, sobre a existência de óxido de grafeno na vacina de tecnologia mRNA, houve um equívoco da minha parte. Como é de conhecimento público, sou entusiasta do potencial de emprego de óxido de grafeno. Por isso, inadvertidamente relacionei a substância com a vacina. Fato desmentido em agosto de 2021. Aqui é a melhor parte. Mais uma vez, lamento e peço desculpas. Tem uma coisa que quem estuda extrema-direita sabe. Tem uma série na Netflix sobre esqueci agora o nome do Roger Stone. Corrija aí se eu estiver errado. Que é um dos caras pelos quais o Trump começou a se basear, que ele começou a usar a cartilha da extrema-direita no começo dos anos 2000, coisa que não vinha sendo usada fazia algumas décadas por gente no Ocidente, nos Estados Unidos, que foi a tática de falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu vou fazer declarações polêmicas, vai todo mundo falar de mim, eu fico mais famoso, eu ganho mais dinheiro e eu consigo me eleger para o cargo que eu quiser. O Donald Trump começou a utilizar este rapaz, este bandido, como um dos seus assessores e um dos seus mentores para o discurso. Depois Donald Trump ia jogando todo mundo que ele usava no lixo, usava um pouquinho, descartava. E continuou da mesma maneira. Uma das táticas da extrema-direita que está na cartilha é: nunca peça desculpas. Não interessa. Nossa, mas te desmentiram na tua cara, ao vivo. Muda de assunto, muda o foco, fica assim. Faça o que quiser, mas não peça desculpas. Pedir desculpa é proibido na cartilha da extrema-direita. O Bolsonaro jamais pediu desculpas. Se você colocasse no governo do Bolsonaro, Bolsonaro volta atrás, sim.
Ele falava uma coisa, aí dava uma repercussão, porque ele queria tirar o foco de outra coisa, e falava, não era bem assim, hein? Mas ele não pedia desculpas. E ele não admitia que ele estava errado. Ele podia, não era bem assim, ele ia, ele continuava. Você pega um caminho, vai pelo caminho, é tortuoso, você faz assim, mas não volta. Nunca dê meia volta e muito menos peça desculpas. Bolsonaro não apenas deu meia volta, ele pediu desculpa mais uma vez. Peço desculpas e lamento. 2 desculpas na mesma frase. O que o medo da cadeia não faz com um cidadão, né? Pois bem, aí, foi por um caminho, em vez de ele tentar distorcer como fazer no governo dele, não, agora ele deu meia volta, pediu desculpa, 2 vezes, lamentou, falou, não, gente, porque sabe que foi avisado, vai ser preso. Além das provas que tem agora contra você, ô Bolsonaro, você ainda comete um outro crime, está em flagrante o Bolsonaro, está em flagrante. Situação flagrante, 48 horas ainda é flagrante. Pois bem, pediu desculpas, o Bolsonaro tá aí se humilhando agora, até os seguidores do Bolsonaro estão o considerando cada vez mais fraco nos grupos de WhatsApp, dizendo, Bolsonaro é um cara fraco, frouxo, porque, primeiro, queriam que ele desse o golpe, ele não teve apoio do alto comando do Exército, o que mostra aí as novas mensagens, por isso não deu golpe, senão daria. Tem mensagem do Cid que fala, o presidente não pode dar ordem se ele não confia no alto comando do Exército. Aí a mensagem da Gabriela Cid, esposa do Cid, diz, temos que orientar os caminhoneiros, foi o que o presidente pediu, todo mundo ir para Brasília e invadir Brasília. Aí tentou desviar o foco, foi avisado, pediu desculpa. A situação tá ruim, viu? Tá muito ruim, eu vou falar. Nem acho que o Bolsonaro vai ser preso tão cedo, acho que a Michelle vai antes. O que estão descobrindo aí sobre a Michelle Bolsonaro é um mega esquema de corrupção com dinheiro público. Prendendo a Michelle Bolsonaro, o desespero do Bolsonaro o Bolsonaro que sobe as paredes, igual barata, assim, lagartixa. Vai subir as paredes de medo. De medo. É isso que vai acontecer com o Bolsonaro. Então, agora estão todos eles acuados. Estamos na iminência aí dessa semana, temos operações da Polícia Federal mirando militares e mirando a alta cúpula militar aí, coronéis da ativa, pessoas da ativa, mirando parentes de militares. A Polícia Federal está descobrindo agora que quem organizava os acampamentos golpistas e quem organizou o dia 8 de janeiro foram parentes de militares. Aí, filha do Vilas Boas, esposa do tenente-coronel. O Bolsonaro deu um azar danado, e aí a burrice deles e azar também, que o tenente-coronel Cid era ajudante de ordens dele e não era o comandante lá do batalhão especial que o Bolsonaro o indicou para ser a partir de 2023. Porque se fosse, ele ia invadir Brasília, aquele cara com exército e tudo. É isso que ia acontecer. Sem ordem do comando. Ia ser uma desgraça total. Esbarraram aí na própria burrice, nas próprias limitações. Que sorte que nós tivemos, viu? Que esse pessoal é burro. Que eles tinham a faca e o queijo na mão para dar golpe de Estado. Ia ter sanção internacional. Ia, mas eles iam dar o golpe de Estado. E aí, quando tem sanção, a população fica pobre e os que estão ali roubando todo mundo continuam ricos. É isso que acontece. Então, esbarraram aí na própria burrice e agora vão acabar todos presos. Como falou a esposa do tenente-coronel Cid, vão prender o presidente baseado no inquérito das fake news. Pô, não é nem o inquérito das fake news mais. Olha, tem tanto crime naquele inquérito, mas depois do dia 8 de janeiro aqueles crimes ficaram pequenos, bem pequenos. E você vê aí que esses dias aí tava o Monark é o cara que era host, né? Ele era o apresentador do maior podcast do Brasil. Tinha milhões, o cara tava ganhando milhões, tava assim, surfando ondas de dinheiro. E aí, de repente, ele resolveu, o cara tá lá, você dá asa pra cobra, a cobra voa. Quanto mais voar, quando você cortar, cai, se espatifa mais. Quanto mais alto tiver, maior a queda. O cara foi lá e resolveu defender nazismo. Teve lá o canal, foi lá expulso lá do canal dele, tudo mais, teve as redes sociais dele bloqueadas, aí o Alexandre de Moraes foi misericordioso e desbloqueou as redes sociais dele, aí ele criou um canal lá numa rede chamada Rumble, aí ele ficava lá naquele canal, que lá ele podia monetizar um pouquinho, e aí ele já tinha quase 300 mil seguidores lá, e ele começou a defender golpe de Estado de novo, começou a falar que as urnas não funcionavam, começou a xingar o Alexandre de Moraes, a xingar o Lula, falar que esse pessoal que é ditadura, que obviamente se esse pessoal está roubando trilhões, é óbvio que eles também eles também mudaram o sistema das urnas, o Lula teve só 25% dos votos, e aí ferrou. Vai ter que depor na Polícia Federal essa semana, não sabemos ainda o dia, mas vai ter que depor na Polícia Federal, e vai acabar preso. É isso que vai acontecer com o Monark, vai acabar preso, assim como outros tantos bolsonaristas. Você vê, é um dos incentivadores de golpe de Estado. São vários inquéritos na Polícia Federal, todos eles
incentivadores, executores, financiadores e mentores, todos eles serão presos e as penas são muito altas. Estão falando de 50, 60, 70 anos de jaula de pena. E são vários processos contra eles. O STF já está caminhando aí para a condenação dos primeiros 800. Então, já se tornaram réus, o processo vai correr rapidamente até o fim do ano. O STF espera que pelo menos 800 já estejam condenados e serão enjaulados. 800 executores. Dos executores está mais rápido, porque é muita gente e cometeram crimes muito parecidos. Então, está fácil para o STF para julgar. Porque como o processo é parecido, eles estão julgando em bloco. São 200 pessoas cometeram o mesmo crime, julga todo mundo. Condenou? Todo mundo é a mesma pena, vai todo mundo para a jaula junto. Mas tem 70 aí que cometeram um crime parecido, mas fizeram não sei o que a mais. Juntos, 70 juntos. Julga todos eles juntos. Tem mais 200 que cometeram um outro, não foi esse crime, um outro parecido, é outra coisinha. Julga todo mundo junto. E pronto, na hora de condenar, condena todo mundo junto. Vai todo mundo para a jaula, aí não juntos, né? Mas não queriam estar fechados com o Bolsonaro? Olha, a minha mamãe, a Angélica dos Reis, ela acredita na lei da atração. Se você falar muitas vezes, acontece. Eles ficavam fechados com o Bolsonaro, ainda colocava hashtag, né? Hashtag não parece uma grade? Vão ficar literalmente fechados com o Bolsonaro. Minha mãe vai dar risada pra caramba, porque lei da atração funcionou direitinho. Ela vai falar, falei, Thiago, falei que lei da atração funciona. Peço essa inscrição no canal. Falou.